Bom dia, crianças! Vamos iniciar hoje mais uma aula e o nosso assunto vai ser no livro de História. Nós vamos usar tanto o sucesso também como formando. Nosso assunto vai se iniciar na página 82 e vai falar um pouco sobre a escola ao longo do tempo, né? Nós sabemos que tudo vai se transformando, vai se modificando, os espaços, os ambientes, as pessoas, as coisas, né, vão se transformando e com a escola também não foi diferente. Vale lembrar que a escola é o nosso segundo grupo social mais importante, ou seja, depois da família, a escola é o lugar onde a gente mais aprende, mais convive, mais passa tempo, né? Então é um grupo social muito importante para todos nós, que é a escola. Mas antigamente, né, bem antigamente, as escolas eram diferentes, né? Não tinha um prédio, um lugar próprio para a escola. As crianças estudavam em casa, né? Como a gente tá estudando agora. Estudavam na casa do professor ou até mesmo embaixo de árvores ao ar livre, como em países como a África e a Grécia. Houve um tempo, né, bem antigamente, que as escolas elas eram apenas para meninos, para os homens. As meninas não podiam estudar. E esses homens ainda tinha que ter dinheiro, que eram ricos. Se fosse um menino que era pobre, ele não tinha oportunidade de estudar. Ele tinha que ajudar nos serviços, né, de casa para ajudar a mãe. E era uma realidade daquela época, graças a Deus que mudou. E além dessa forma, né, de estudar, que era diferente, que não era tanto para as meninas, só para os meninos, os instrumentos, né, os materiais escolares, eles também eram bem diferentes. Há muito tempo atrás, as pessoas usavam, né, as crianças usavam para escrever em placas de argila, né, aquela argila, o barro, né, que a gente faz, né, as molduras, artesanato. Então eles escreviam em cima da argila, você pode até observar na 83. E aí com o tempo, né, como sempre vai evoluindo, e aí evoluiu para as penas, né, as pessoas escreviam com as penas, pingava a tinta, né, mergulhava a peninha lá na tinta e escrevia em tecidos, em pedaços de pano, né, no couro do animal. E aí, mais uma vez, evoluiu. E aí já inventaram, né, o lápis e a caneta e também a máquina de escrever, que você também observa na 83. Hoje em dia, né, a gente sabe que nós não usamos nenhum tipo desses instrumentos de materiais para o estudo, né? Hoje em dia a gente usa computador, celular, tablet, né, que a gente está usando bastante nesse período agora, estamos estudando de casa. E também cadernos, livros, né? Os materiais são bem mais evoluídos, são mais bonitos. E a gente sabe que os materiais, né? Os livros, a folha, né? Dos livros, o caderno também é feita de árvore, que você acompanha aí na página 84. Além dos materiais escolares, antigamente também era diferente o ensino e a forma como o professor e o aluno se relacionavam, né? A forma de aprendizado. Você pode acompanhar aí na página 85 que antigamente, né, era muito comum a prática de castigar severamente as crianças, né? Seja por mau comportamento, por ela responder professor, por ela não saber a tabuada, por ela não saber ler, por ela não escrever direito. Então, tudo que a criança fizesse que não agradasse o professor, ele era castigado por isso, né? Então, os professores, eles eram rígidos, bravos, eles não ouviam a opinião do aluno. Não é que nem hoje que a gente fala, vocês também falam, e tem aquela troca, né, de experiência, a gente sempre conversa, discute. Não. Antes, as crianças entravam na sala, sentava e ficava calada, não podia dar opinião, não podia conversar, não podia dar palpite em nada. Apenas o professor falando e não tinha aquela troca, né? E a criança, né, ela tinha muito medo do professor, porque ela não via o professor como um amigo, como alguém que ia ajudá-la a aprender, mas via como se fosse, né, um tirano, uma pessoa ruim, uma pessoa severa. E além desses castigos, né, dessa forma como tratava, tinha muitos castigos que o professor fazia com a criança se ele fizesse algo que não era para fazer, que era errado, né, entre aspas, porque não era. Ele tinha a palmatória, né, que talvez alguns pais de vocês já ainda pegou esse método de ensino, que era se o aluno não acertasse, né,
alguma pergunta que o professor fizesse, ou se ele fizesse algo de errado, ele levava, tinha um pedação assim de pau bem grande, e ele levava uma palmada na mão, na palma da mão com esse pau. Não era horrível? E também, além da palmatória, tinha ficar de pé atrás da porta, copiar 100 vezes frases como devo fazer a lição, não devo desobedecer, e também ficar de joelhos no milho ou no feijão. Então, era um método de corrigir muito errado, né, que não fazia bem para a criança, para o aluno. E graças a Deus a escola passou por muitas transformações ao longo dos anos, né? Foi criando espaços específicos e lúdicos e que facilite a aprendizagem da criança, que é o foco, né? Vocês aprenderem de forma saudável, divertida. E hoje você pode observar na página 87, né, que as escolas, a arquitetura também mudou, né? O jeito das escolas, os prédios, a forma como ela era antes também mudou, né? A arquitetura. E cada escola, né, tem sua característica, tem seu funcionamento. Tem escolas que são pequenas, tem escolas que são mais grandes, tem escolas que são prédio, tem escolas que é uma casa, né, como se fosse uma casa. E então tem várias diferenças nas escolas, né? E também na forma de ensinar, de tudo. E é isso, a gente viu, né, essa mudança, graças a Deus que mudou bastante a escola. Você também pode estar dando outra lida, né, com a mamãe, com o papai. E a atividade é apenas na 88 e na 89. Então é isso, bons estudos!